Boa tarde, galerinha. Hoje nós vamos corrigir a atividade de vocês. A gente passou na aula passada uma atividade e hoje nós vamos aqui fazer a correção para que a gente possa cumprir com o nosso dever de não deixar a atividade sem correções, ok? Prepare aí o caderno, o lápis e a borracha para corrigir os possíveis erros caso tenham cometido, que a gente vai começar a correção a partir de agora, certo? Bom, Escola Zacarias Cordeiro, sou o professor Antônio Carlos, disciplina de História, a série é o 9º ano e a data são 9/3/2021. Caderno e lápis e borracha na mão, que a gente vai iniciar a nossa correção agora, ok, pessoal? Vamos lá. Primeira questão. Quando foi proclamada a República do Brasil? É interessante, fala-se muito em proclamação da República, algo que parece ser tão assim, parece ser tão positivo a questão da proclamação da República, mas que na realidade a proclamação foi um golpe, foi feito um golpe das elites que não queriam mais a continuidade do Império, porque estavam achando que estavam pagando muitos impostos. Então eles resolveram dar esse golpe e proclamar a República no Brasil de uma forma assim, como sempre as coisas acontecem no Brasil, o jeitinho brasileiro. Fazem os acordos entre certos membros da elite e assim conseguem os seus objetivos, que é buscar os benefícios para a sua classe social, vamos dizer assim, ok? Então, a proclamação da República foi um marco importante? Foi, mas ela não ocorreu como ocorre corriqueiramente em outras nações. Ela vai ser feita através de acordos, através de um golpe, como tudo no Brasil ocorre, de formas traiçoeiras e golpistas, ok? Então, a primeira questão: quando foi proclamada a República do Brasil? Em 15 de novembro de 1889. Se acrescentasse essa pergunta, quem proclamou essa república? Quem foi que deu esse golpe? Qual foi o primeiro presidente republicano? Então a resposta seria Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente republicano da história do Brasil, ok? Que era um militar. Veja bem que sempre os militares aparecem na política de uma forma em destaque e geralmente participando de golpes, uma coisa que é bem negativo para a corporação dos militares, ok? Mas para eles não estão nem um pouco preocupados com a reputação e simplesmente com a tomada de poder. O poder sempre faz as pessoas tomarem atitudes que nem sempre são as mais corretas. Segunda questão: como foi chamada a Primeira República? Então, pessoal, essa Primeira República foi dominada pelos os militares. Os militares na época, os armamentos mais utilizados não eram espada, então eles tinham aquele certo, vamos dizer, conflito entre eles, entre os próprios militares, e geralmente utilizava-se a espada como um armamento. Então, ela ficou conhecida como República da Espada, apenas uma alusão ao armamento utilizado na época. Terceira questão: quais grupos sustentavam a monarquia? Esses grupos que sustentavam a monarquia, pessoal, quase sempre vão ser os que vão sustentar a nova república, vai ser os que vão sustentar futuramente a ditadura militar, que vão sustentar depois a redemocratização,
Ou seja, todas as fases de poder, todas as transições de governo, todas as ações contrárias a um governo que está se tornando desgastado, ele vai ter a participação desses grupos, que são os militares, a Igreja Católica e os cafeicultores. Os militares, ainda hoje, em pleno século XXI, nós vemos a questão como está a militarização do poder no Brasil. A Igreja Católica sempre andou e continua andando lado a lado com o poder. Eles nunca abandonam o poder. Estão sempre buscando estar próximos ou tomar decisões junto com os governantes. Então a Igreja Católica tem papel fundamental na política do nosso país. Isso é muito importante que a gente saiba qual é o verdadeiro papel que a igreja realiza. Geralmente buscar estar ao lado do poder ou buscar poder em si próprio. E os cafeicultores, esses cafeicultores ao longo da história vão sendo substituídos por grandes empresários, grandes produtores do agronegócio. Então esse cafeicultor só vai mudar a cultura, mas a forma de agir vai ser a mesma, ok? Eles vão se tornar talvez como o café vai diminuir a sua importância econômica e vai perder um certo valor ao decorrer das décadas, então ele vai sendo substituído por soja, por trigo. Então as culturas, vamos dizer assim, atuais, ok? Mas nesse período eram os militares, a Igreja Católica e os cafeicultores. Muito embora essa questão da igreja hoje também na política não está mais associada apenas à católica e também às outras igrejas também que nós vemos que estão sendo protagonistas no cenário nacional na questão política de forma, vamos dizer assim, até negativa, infelizmente. Quarta questão. Que fatores desencorajavam os filhos das elites seguirem a carreira militar? Desencorajar é fazer com que eles percam o interesse de se tornarem militares, se tornarem soldados, buscarem a carreira do militar. Então, pessoal, então os baixos soldos, que isso aí é o que acho que vai relacionar aos salários, vamos dizer que são baixos salários, uma rígida disciplina, quer dizer, uma disciplina muito rígida dentro da corporação dos militares, e a lentidão nas promoções. O que é isso, a lentidão? As coisas ocorrem lentamente, vagarosamente, para que eles passem de soldado a um outro cargo, vai demorar tempo, e evidentemente, como tudo no Brasil, precisa-se ter o corporativismo e bons relacionamentos para que se vá galgando outros patamares na carreira militar. Infelizmente, as coisas muitas vezes não ocorrem da questão da meritocracia, em si, através dos acordos entre si, que infelizmente ocorre muito no nosso país, mas essa é a nossa história, a gente tem que contar ela como ela acontece. Quinta questão. De 1894 até 1930 foi estabelecida item A, República da Espada, B, República Oligarca, C, República Velha ou Café com Leite, e a D, República de Encilhamento. Pessoal, isso aí foi de 1894 a 1930, ela vai ser criada ou implantada a República Velha, ou República Café com Leite, que era o revezamento dos produtores de café em São Paulo e os produtores de leite em Minas Gerais. Eles fizeram esse acordo, como sempre no Brasil existe os acordos,
para que uma determinada classe se mantenha no poder sem que eles corram risco de sair desse poder. Então, pessoal, infelizmente, os acordos, os conchavos, as tristes trocas de favores que ocorriam nesse período e que, infelizmente, ainda hoje, por falta do conhecimento, ainda as pessoas aceitam essas trocas de favores, trocam as suas consciências por um favor qualquer, por um privilégio X dentro de um governo, ok? Sexta questão. Ficou conhecida a República, como ficou conhecida a República Oligarca ou oligárquica, fale como queira entender. Então ela ficou conhecida como a República Café com Leite, como eu falei anteriormente, que foi o resultado de um acordo entre os produtores de café de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais para se revezarem no poder. Então, a cada 4 anos assumia o poder um representante de uma dessas categorias. Vamos supor que desse período agora seria, vamos tomar por base uma hipótese, digamos que agora seria os produtores de café de São Paulo estariam no poder. Daqui a 4 anos, quem ia para o poder, o produtor de café não colocaria um representante, aí já apoiaria um produtor de leite de Minas Gerais. Aí o de Minas Gerais assumia o governo. Na outra eleição consecutiva, eles faziam o inverso, colocavam o produtor de café de São Paulo para assumir o lugar do produtor de leite de Minas Gerais. Então era mais ou menos assim. Foi um mecanismo utilizado para a manutenção do poder de uma determinada elite da sociedade brasileira, o que não é nenhuma novidade o que acontece em nosso país. Desde a sua criação, pessoal, que existem os acordos para ficar a manutenção do poder nas mãos das mesmas classes sociais, de uma forma muito triste, e infelizmente a população ainda cai nesse mesmo uso, nessa maneira usual de se deixar levar por essas formas de governo, esses acordos que são geralmente maléficos à nossa sociedade. Devido a isso ocorre a grande desigualdade social, ok? Sétima questão. Qual a prática usada pelos coronéis para dominar a política local? Os coronéis eram uns grandes proprietários rurais na época e eles utilizavam o famoso voto de cabresto. O que é isso, professor? Voto de cabresto. As pessoas eram obrigadas a votar no candidato que o coronel apoiava, ok? Como o voto naquela época era aberto, ele não era secreto, então a pessoa já recebia a chapa com o voto preenchido e a pessoa só tinha a obrigação de ir lá assinar o cadastro de votação e colocar o voto na urna. Então já era um voto praticamente certo. Dificilmente o coronel perdia as eleições porque existia o voto de cabresto, ou seja, obrigava as pessoas a votarem nos candidatos que os coronéis apoiavam. Isso aí ficou chamado como coronelismo, certo? Aqui em nossa cidade, pessoal, existiam alguns coronéis da época que eram de título por dono de terra. Inclusive, quando eu fiz a minha monografia na faculdade, lá na pós-graduação, eu fiz o meu tema era sobre coronelismo. Alguém quiser depois se aprofundar, fiquem à vontade, porque é interessante a gente conhecer esses detalhezinhos, porque faz parte da nossa história, ok? Vamos acelerar, senão vai ficar muito longo o vídeo e cansativo para vocês. Oitava questão. Cite algumas revoltas no campo. Essas revoltas ocorriam porque algumas pessoas, também parte da elite, não aceitavam pagar tantos tributos. O que é isso? Pagar muitos impostos ou impostos altos para o governo. Então eles queriam ter privilégios e nem sempre eram busca por direitos, ok? Só uma que
buscou direito mais ou menos, pessoal, era esse aqui, ó. Canudos, a Guerra de Canudos, a outra guerra, a Guerra do Contestado e o Cangaço, no Nordeste brasileiro. Então, a resposta é Guerra de Canudos, Guerra do Contestado e o Cangaço, ok? Nona questão. Quem liderou o cangaço no Nordeste brasileiro? Essa aí é bem simples. O Virgulino Ferreira, o Lampião. Talvez as pessoas não saibam, não lembram, não conheçam o nome da pessoa. Mas o apelido todo mundo deve saber, ou já viu falar algumas histórias. O Lampião, Virgulino Ferreira, o rei do cangaço, lá no Nordeste brasileiro, ok? Isso aí também pode ser aprofundado futuramente, ou se alguém tiver curiosidade, pode buscar na internet vídeos ou livros que falem a respeito do cangaço aqui no Nordeste. E a nossa 10ª e última questão é: o que foi a Guerra de Canudos? Foi uma repressão do governo brasileiro contra os seguidores de Antônio Conselheiro, que tinha como meta os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, lemas que o governo temia que se espalhassem para as outras regiões do país. Ou seja, pessoal, nenhum governante vai querer que alguém tenha esses ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Pelo contrário, os governantes querem o contrário disso aqui, ó, desigualdade e opressão. Ao invés de liberdade, eles querem opressão. E ao invés de fraternidade, eles querem que as pessoas briguem, as pessoas não se unam, porque quando as classes se unem, os governantes vão temer essa união, ok? Então, infelizmente, os governantes, eles se alimentam da ignorância e, acima de tudo, da miséria das pessoas. Eles precisam que as pessoas sejam ignorantes e miseráveis para facilitar a sua manipulação. Então, esse tipo de pensamento, eles reprimem. O que é isso? Eles acabam, fazem com que isso seja banido da sociedade para que não se tornem uma ameaça ao seu sistema de governo. E é só o que a gente vê ocorrer: repressões contra classes que se unem para buscar os seus interesses, buscar os seus direitos e ideais. Ok, pessoal? Vocês, como jovens, que são o futuro da nossa nação, do nosso país, nossa cidade, nosso estado, lutem por direitos, lutem por liberdade, lutem por igualdade. Então, esses são os pilares que tornam as pessoas melhores, mais humanas, lutar por igualdade, ok, pessoal? Então, nós chegamos ao final da correção da nossa atividade. Por hoje é só. Na próxima semana teremos continuação do conteúdo de vocês e, consequentemente, mais uma atividade para que a gente aprofunde o conhecimento, ok? Importante é que a gente faça atividade e que haja essa correção para que vocês não façam atividade apenas por fazer e ficar por isso mesmo. A gente tem que fazer a atividade e fazer a correção para que sejam corrigidos possíveis erros. Se vocês acertaram, coloque um 6 e um 10 bem bonito e vamos esperar nossa próxima aula para poder enviar conteúdo para vocês. Bom, pessoal, hoje são 9 de março. Ontem foi o dia 8 de março e era comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, a todas as mulheres do grupo, a gente deseja muita prosperidade a vocês, mulheres, que vocês possam lutar pelos seus direitos, que façam com que as pessoas, que os governantes garantam esse direito de vocês, que é constitucional, mas infelizmente é só na teoria. Quando chega na prática, as mulheres são discriminadas, são vistas de forma
de forma pejorativas, de forma até inferior, como se fossem inferiores aos homens. Então vamos fazer com que isso mude o pensamento das pessoas, partindo que a sociedade respeitem essas pessoas que hoje é a maioria da sociedade brasileira. Então, a vocês mulheres, um forte abraço e que todas possam ter os seus direitos respeitados na sociedade brasileira, ok, pessoal? No mais é só desejar uma boa tarde a todos, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau.